Conversa. Estamos online. Vamos. Ficou escuro aqui. Tu acende aquela luz lá pra mim. Não, não preciso. Apaga ali pra ver como é que vai ficar. Acho que fica melhor, não fica aquela luz lá no fundo. Olá para quem está chegando, vamos chamar o pessoal para participar conosco. Eu entrei 1 minuto antes para a gente não perder tempo, né? Aí a gente vamos convidar o pessoal para participar junto com a gente, quem vai entrando. Sejam bem-vindos todos que estão chegando. Hoje nós vamos fazer falar a respeito da oitava, né? Da nona oitava. Nós estamos entrando hoje na nona oitava. Então nós vamos falar a respeito do Salmo Salmo 119, do verso 65 até o verso 72, né? A gente faz um aparato de todos os versículos, né? Vou só participar, compartilhar aqui, a gente já começa. Sejam bem-vindos as pessoas que estão chegando aqui. Compartilhar. Bem-vindo quem está chegando aí. Só chamar o pessoal aqui, já vamos começar já. Sejam bem-vindos quem estão chegando, só vou compartilhar aqui e já começamos, tá? Você aproveita também, já chama o pessoal aí para estar junto conosco. A mãe, a Josi, a Dilce. Quem estiver chegando aí, se quiser dar um oizinho pra gente ir dando um oi aqui. Isso que eu já falei, não preciso, né? Que já foi falado. Mas sejam todos bem-vindos, né? Hoje o assunto é bem gostoso, que nem todas as quartas-feiras. Se lembrar de alguém que tu queira chamar, chama aí. Sabe aquelas pessoas que a gente ora? Sabe como eu queria que essa pessoa conhecesse a palavra de Deus? Chama ele para participar junto. Aqui nós falamos a respeito da palavra de Deus, a respeito da verdade de Deus, né? Então, às vezes a gente convida as pessoas para ir num lugar para comer, a gente convida para isso, convida para aquilo, vamos convidar para participar da palavra de Deus, né? Ouvir a palavra de Deus, que essa é a palavra de Deus para nós, que se nós conhecer a verdade nos libertará. Então nós temos que compartilhar da verdade. Deixa eu dar uma limpadinha no meu óculos aqui que está sujo. E aí a gente já começa já então. Hoje nós vamos entrar na introdução ao do verso 65 ao verso 72. Vamos entrar aqui. Vamos ler. Não vou fazer que nem eu faço sempre, né? Que eu sempre leio todas as versões. Se eu ler todas as versões, vai o tempo inteiro aqui. Vai o tempo inteiro. Então vamos lá. Salmo 119, versículo 65 ao 72, que nos diz o seguinte: Senhor, trata com bondade o seu servo, conforme a sua palavra. Ensina-me a tomar as decisões certas e ampliar bem a sabedoria, pois confio plenamente nos seus mandamentos. Antes de ser castigado, eu andava pelos meus próprios caminhos errados, mas agora eu obedeço a tua palavra. Só para vocês saberem qual é que nós estamos falando, eu estou na NBV-P. É nessa tradução que eu estou lendo. Verso 68 agora, verso 68. Eu sei que tudo que... Gente, tem uma sujeira bem na frente do meu olho, eu não estou conseguindo ler, só um pouquinho. O cara precisa de ajudante, né? Pior que não é sujeira, é uma mancha no óculos, eu vou ter que fazer outro óculos. Eu sei que tudo que faz... 68. Eu sei que tudo que faz é bom, porque o Senhor é bom. Por isso eu peço, ensina-me a conhecer as suas ordens escritas e obedecer-lhe. Pecadores orgulhosos têm inventado mentiras sobre mim,
mas mesmo assim eu continuo a obedecer às tuas instruções de todo o meu coração. O coração dessa gente é incapaz de entender e sentir as maravilhas da sua lei. Para mim, ela é a maior alegria. O castigo que o Senhor me deu foi bom para mim. Só assim eu aprendi a pôr em prática as tuas ordens escritas. A sua lei vale mais para mim do que uma fortuna em ouro e prata. Amém? Vamos orar? Amém. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração mais uma vez à tua presença, te agradecendo pelas maravilhas que tu tem feito em nosso viver. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos louvar e bendizer a teu santo e maravilhoso nome. Que nós possamos, Senhor, com a Tua palavra transformar o nosso viver, fazer a Tua vontade todos os dias, que nós não sejamos somente ouvintes, mas sejamos praticantes, que tudo que nós ouvirmos, nós possamos colocar em prática no nosso viver, para que assim nós sejamos, como o salmista, Senhor, desejosos de fazer a Tua boa vontade. Obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos entrando na nona oitava, né? A nona oitava, como eu já falei para vocês, esse salmo é dividido em 176 versos. Desses 176 versos são 22 oitavas. São 22 oitavas, são 8 versículos e cada 22 blocos de 8 versículos. E esses 8 versículos, todos eles começam com a letra do alfabeto. Essa é a letra F que nós estamos entrando, que é Tet. A Josi no convite ali no Facebook, ela colocou como é que desenha, como é que é a letra, né? E ela significa lá, ela se refere a bolo de pão ou pacote. É isso que essa letra significa. Ela é usada para indicar o numeral 9 também, quando tu vai fazer algum 9, por isso que nós estamos na nona oitava, então é o 9. Ela atribui o 9. Também usada por combinação com outras letras, representando o numeral 15 e 19. Normalmente, quando essa letra ela é transliterada para o português, ela se transforma em letra T, tá? Ela dá ênfase, essa parte ela dá ênfase, fala a respeito da bondade de Deus. Então, nós vamos falar a respeito da bondade nesses versos. O grupo palavra bom e bom, 65, versículos 66, 68 e 71. Então, assim, com base nessa bondade que o salmista faz o pedido para o Senhor, para que ele continue a mostrar-se, mostrar essa bondade dele por intermédio dos versos. 2 vezes ele pede para que Deus o ensine. Nós estamos falando, sempre lembrando dessa nona oitava, tá? Ele quer aprender e praticar os decretos, isso ele fala no verso 71. E ele diz que foi castigado no versículo 67, né? Então assim, embora ele não mencione por quem e nem qual a circunstância ele foi castigado aqui no versículo 67, ele diz que esse castigo serviu para devolver ele ao caminho. Ou seja, ele está agradecendo a Deus porque as coisas que acontecem de bom ou de mal na vida da gente servem para nos devolver ao caminho, para nós andar no nosso caminho. Nesse sentido, ele diz que foi bom ser castigado, pois ele aprendeu por intermédio do sofrimento. E uma das melhores formas que eu vejo de nós aprendermos a palavra de Deus ou aprendermos qualquer outra coisa é por intermédio do sofrimento. Por intermédio de alegria, de festa, geralmente a gente não entende. Mas quando nós somos levados a sofrer alguma coisa, quando nós somos levados a passar por um momento difícil na vida da gente, isso traz para nós um crescimento, né? E ele, por intermédio disso, ele aprendeu a disciplina de Deus. Se nós olharmos isso lá em Hebreus 12, ele fala a respeito disso, né? Que é bom estar, ele fala no Hebreus 11, ele fala a respeito dos heróis da fé, e quando ele entra no Hebreus 12, ele começa a falar das maravilhas ao qual Deus, por intermédio desse sofrimento, fez com que nós aprendamos a viver a vida corretamente. Nessa porção, o salmista reconhece a bondade de Deus, e mesmo essa em meio da aflição, né, como nós estamos falando até agora. Deus é sempre bom, e sempre bom com o salvo, e isso que diz na sua palavra.
Nós precisamos entender isso, que quando a gente fala a respeito da bondade de Deus, nós não, como nós falamos na semana, umas 3 semanas atrás, quando no domingo, a respeito do verso de João, que Deus coloca a luz sobre todas as pessoas, e ele coloca, e a palavra de Deus diz que ele é justo para fazer o sol nascer sobre justos e injustos, ele faz o bem para justos e injustos, faz o mal para justos e injustos, mas eu quero que vocês entendam que a bondade de Deus, ela sempre é maior com os seus. Mesma coisa com qualquer pessoa, né? O cuidado de Deus é para com os seus. Nós olhamos isso por intermédio da palavra de Deus quando nós vemos o cuidado que ele tem com o povo hebreu, mesmo o povo hebreu fazendo tudo o que fez, mesmo o povo hebreu muitas vezes abandonando ele. Quando nós lemos o livro de Oséias, que Oséias faz um retrato dele e a mulher ao qual ele casou, né? Ele fazendo comparação entre Deus e o povo hebreu. Então, nós temos que ter esse conhecimento, que Deus tem um cuidado supremo para o seu povo. Ele tem um cuidado geral com todo o povo e um cuidado supremo para com aqueles que são dele. É sempre bom que a gente entenda isso. Ele é bondoso para os seus. E a palavra dele, ela é esmiuçada, a palavra dele é revelada para aqueles que o conhecem. Hoje eu estava ouvindo ainda a respeito do livro de Enoque. O livro de Enoque é um livro apócrifo, ele não é reconhecido como canônico, né? Por isso um livro apócrifo, né? E só que tem muitas revelações e parece incrível de falar. Mas eu estou vendo, parece que nós estamos numa época que o pessoal está todo querendo ler o livro de Enoque. E o livro de Enoque tem revelações, tem coisas, e aí isso tudo eles falam por causa que lá no livro de Judas, Judas fala a respeito já falava Enoque, né? E aí eles colocam que esse livro de Enoque seria canônico, porque se Judas está citando, esse livro seria canônico, mas ele não é canônico. Ele só faz simplesmente a citação de alguma coisa que Enoque falou. Só para nós saber quem é Enoque, às vezes eu estou falando de Enoque aqui, o cara não sabe quem é Enoque, né? Enoque é o pai é o avô de Moisés, é o avô de Moisés. Eu esqueci o nome do pai de Moisés agora. Melquisedeque, né? Não, Melquisedeque é o sacerdote. Mas a Cássia vai dar uma olhada ali como é que é o nome do pai de Moisés, mas ele é o avô de Moisés. Ele viveu 300 anos, se eu não me engano, 300 anos. Viveu 300 anos e foi arrebatado, ele não morreu. Então as duas pessoas que não morreram, que a Bíblia relata, que não relata a morte dele, que foram ter, Enoque. Arão. Tá, então me confundi então. É o vô de Noé, desculpa, é o vô de Noé, tá? Não é de Moisés, é de Noé. E daí o pai dele Matusalém? Eu não sei. Tá, então eu acho que é isso, mas dá uma olhada aí na internet. Enoque, Matusalém não, mas não é Matusalém não, porque Matusalém, Lameque. Enoque, Lameque e Noé. Eu tava errando o nome do filho, do neto aqui. Então, A Josi e o Eliezer estão Josi, boa noite e um oi. que legal. Jovem, a Dilce botou boa noite, jovem, e Eliezer. É o corretor. Viu ele? É o corretor, gente. Não, mas eu acho que eu A Josi agora virou jovem, pelo menos aí, viu? É jovem, né? Então, como nós estamos falando, então Enoque, esse livro de Enoque está sendo muito comentado nos últimos dias, mas como eu já falei lá no livro de Judas, fala a respeito das falas de Enoque, mas não que tenha um livro, tá? Não, esse livro de Enoque é um livro apócrifo, ele não é canônico. Nós não o reconhecemos assim. Nós quem? O concílio, nós conhecemos a Bíblia de acordo com o concílio de Nicéia, do ano 321. Lá eles colocaram
esses livros como canônico e nós reconhecemos esses livros como canônico então. Então, como eu estava falando, então as pessoas muitas vezes acreditam nas coisas que não é. Estava meio certa. Enoque é pai de Metusalém, eu falei Matusalém, que é pai do... Moisés. Noé. Não, ele é pai do Noé. É vô do Noé? O Matusalém, não é Enoque. Ah, é Matusalém. Tá, Matusalém é pai de... desse que eu falei, né? Do Enoque. Matusalém é pai de Enoque, Enoque é pai de Lameque, Lameque é pai de Enoque. Só que Né? você falou que Metusalém é pai do Enoque. Ixi, agora, de Noé, desculpa. Lameque é pai de Noé. Vamos parar, senão daqui a pouco eu vou confundir tudo. Metusalém, Lameque e Noé. Assim. Então nós entendemos que essa parte que nós estamos estudando hoje, gente, o salmista reconhece a bondade de Deus em meio às aflições. Deus é sempre bom para com os salvos. É por isso que eu estava falando a respeito disso. E os salvos são aquelas pessoas que buscam a palavra de Deus com vontade. E aí quando a gente fala a respeito do livro de Enoque, que está sendo procurado hoje, as pessoas que falam a respeito do livro de Enoque, dizendo que o livro de Enoque deveria ser colocado canonicamente, devia ser reconhecido canonicamente, essas pessoas que defendem que o livro de Enoque é canônico, são pessoas que não leram os livros canônicos, pessoas que não conhecem a Bíblia Sagrada a fundo, porque no momento que nós conhecermos a Bíblia Sagrada a fundo, nós não vamos reconhecer o livro de Enoque como verdadeiro, por causa que ele contradiz as coisas que estão escritas na Bíblia. Então nós não podemos crer. Só vamos acreditar em Deus, só vamos fazer a vontade de Deus no momento em que nós conhecermos a palavra de Deus. E nós temos que conhecer os livros canônicos. Nós não podemos cair para tudo que é lado, atirando para tudo que é lado. Ah, se alguém disser para ti, o livro de Enoque é um livro que está cheio de revelação. Para que tu quer saber? Tu tem que conhecer a palavra de Deus, tu tem que conhecer o que está escrito na Bíblia Sagrada. Depois que tu conhecer a Bíblia Sagrada, tu querer ler o livro de Enoque para poder entender o porquê que ele não é real, tudo bem, mas as pessoas que vêm criticar a Bíblia por não ter recebido o livro de Enoque são pessoas que não conhecem a Bíblia Sagrada, são pessoas que não conhecem, são pessoas que não são como o salmista, que conhecia a Bíblia. Eles, eu faço a vontade de Deus, eu ando de acordo com a vontade de Deus. É isso que a palavra de Deus quer dizer para nós. Então no momento em que Deus, esses versículos falam a respeito da bondade de Deus em meio às aflições, e que o povo salvo de Deus recebe em maior grado, em maior força essa bondade ao qual Deus tem. O salmista fala aqui a respeito da disciplina imposta pelo Senhor, e mas ele sabe que Deus é bom, que toda disciplina que sobrecai sobre nós é para o nosso bem. Assim como os nossos pais, quando nós éramos pequenos, nos repreendiam, muitas vezes nos repreendiam, nos colocavam de castigo e às vezes até nos exemplavam, né? Que nem lá no Rio Grande a gente diz, exemplavam, pegavam um chinelo e batia na gente para que a gente pudesse aprender. Não exorcizar a criança ou rebentar a criança, espancar a criança, não, de forma alguma. É um exemplo ao qual nós estamos dando, porque nós entendemos muito mais as coisas por intermédio da aflição. Por exemplo, uma criança que quer botar o dedo na tomada, se tu deixar ela botar o dedo, tu dizer para ela, não bota o dedo na tomada, não bota o dedo na tomada, ela não vai entender enquanto ela não tiver tomar o choque. Então no momento que ela tomar o choque, ela vai aprender. Então, falasse pega algum... que tem criança que, cara, é incrível, parece que querem porque querem tocar, vai lá, inventa alguma coisa, pega alguma coisa que machuque ela um pouquinho e coloca na tomada. Quando ela colocar o dedo na tomada, ela vai sentir a dor e não vai mais colocar o dedo na tomada. Nós aprendemos por intermédio da aflição, nós aprendemos por intermédio da dor. Então muitas vezes quando nós temos os nossos filhos e quando nós batemos nos nossos filhos, não é para espancar, não, é para que eles entendam que se fizer isso vai ter consequências. Essa é a realidade. E aí nós vemos quando Deus disciplina nós, a disciplina imposta a nós por Deus é boa. É uma experiência que testifica que Deus nos ama, que mostra que Deus nos ama. Ela testifica o ato da bondade de Deus,
essa disciplina que Deus faz para a gente. Ela testifica a benevolência divina, ela testifica a graciosidade de Deus e as atividades em relação a nós, a preciosidade da sua palavra. Ela mostra para nós o quão maravilhoso Deus é quando Ele deixa a palavra de Deus para nos alertar de coisas. Ela mostra a bondade de Deus em se preocupar em escrever durante 1.600 anos. Ele ficou durante 1.600 anos usando homens para colocar palavra por palavra para que hoje nós pudéssemos conversar a respeito dela. Já pensou se não tivesse isso? O que nós estaríamos conversando hoje? Ou será que vocês estariam aqui ouvindo eu falar assim ou qualquer outro tipo de bobagem? Não. A bondade de Deus é infinita e por isso que durante 1.600 anos Ele falou para homens, inspirou homens a escrever de acordo com seu meio, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua vivência, né? Porque nós precisamos fazer a exegese e a hermenêutica do texto para que nós consigamos trazer para o dia de hoje. E é isso que nós estamos fazendo. A semana passada eu falei aqui a respeito de que o nosso manual de vida é o Novo Testamento. Nós vivemos pelo Novo Testamento. Nós acreditamos no Novo Testamento. O Velho Testamento, então a gente não usa o Velho Testamento? Não, tanto a gente usa o Velho Testamento, a ponto que todas as quartas-feiras nós estamos nos reunindo aqui para falar a respeito do Velho Testamento, do Salmo 119. Mas eu não falo do Velho Testamento para o Velho Testamento. Eu falo do Velho Testamento olhando para Cristo, falando de Cristo, que é o Novo Testamento. É isso que nós temos que ver. Toda a palavra de Deus, o Velho Testamento apontava para Cristo, e o Novo Testamento fala de Cristo. E hoje, quando nós estamos aqui, a nossa inspiração, eu falei a semana passada, que Deus nos inspira a falar a respeito da palavra de Deus ainda hoje, da mesma forma que inspirava Moisés quando escreveu o Pentateuco, da mesma forma que inspirou Esdras, da mesma forma que inspirou cada um dos escritores, da forma que inspirou Samuel, ele continua nos inspirando hoje. Então, o problema é quando nós começamos, e aí eu vejo pessoas usando, nós temos que ser mais espirituais, nós precisamos deixar nós nos levar por revelação, porque as pessoas usam a passagem bíblica para embasar esse pensamento, dizendo que a letra mata. Gente... a letra, então eu não vou ler a Bíblia porque a letra mata, eu estou lendo uma coisa. Não, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Quando ele está falando a respeito de que a letra mata, ele está falando a respeito da lei. A lei só serve para matar. A lei serve para nos condenar, não é isso? Não matarás, porque se tu matar vai acontecer tal coisa. Não furtarás, porque não fará isso, porque... E aí a letra mata, a lei mata. Mas aí quando Cristo vem a esse mundo, ele acaba, não que ele acaba com a lei, mas ele tira a lei, a letra fria, e esse é o negócio, ele tira a letra fria, a letra não está mais escrita na Torá, mas ela está escrita no nosso coração. E aí nós começamos a agir de uma forma diferente. Nós não matamos por causa que a lei diz para nós que nós não podemos matar, mas nós não matamos porque nós começamos a entender que aquela pessoa a qual a gente vai matar é uma criatura de Deus, passível de misericórdia. Que se mesmo que ela faça alguma coisa contra mim, se ela se arrepender e chegar para Deus e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, Deus o terá. Não terá. Ele vai ter misericórdia daquela pessoa que fez mal contra mim. E aí quem sou eu para dizer para a pessoa que a pessoa não pode ser perdoada? Entendeu a maravilha que é a letra dentro do nosso coração? Nós começamos a olhar para as pessoas com outra forma, não mais com a forma de que ela é pecadora, ela precisa morrer. Ela saiu da lei e precisa morrer. Não, se ela se arrepender, se ela voltar para Deus, Deus a perdoa. E se Deus a perdoa, eu da mesma forma preciso perdoar. E isso que nós falamos no paralelo entre João 3,16 e 1 João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que morreu, e por isso, nós sabendo que Ele amou, nós também temos que dar a vida pelos nossos próximos. Entende? Tudo cai dentro da mesma história, tudo cai em Cristo. É isso que nós precisamos entender. À medida que nós não reconhecemos a bondade de Deus simplesmente por que a bondade de Deus se mostra para nós. Nós não conseguimos ver a graciosidade de Deus
nós sendo pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Nós só vamos reconhecer a bondade de Deus à medida em que nós vivermos a palavra de Deus. E na medida em que nós conhecermos a palavra de Deus, à medida que nós reconhecermos e estudarmos a palavra de Deus, e não só a palavra de Deus, e aí nós vamos começar a conhecer a Deus também. Então, no momento que nós começamos a ler a palavra de Deus, nós começamos a reconhecer, ou melhor, a ver a bondade de Deus e reconhecer a sua palavra como verdade, e reconhecer a Deus como nosso Deus. Nós precisamos buscar a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Ah, mas tu não diz para nós que Deus se revela para nós e aí nós somos salvos pelo chamamento de Cristo? Sim, nós somos salvos pelo chamamento de Cristo. Mas de que forma nós vamos conhecer a Deus se nós não buscarmos a Deus? Entende? Eu acho maravilhosa dizendo, olha gente, a salvação é gratuita. Cristo nos chama para a salvação e nós vamos de encontro a ela e nós somos salvos. Mas Ele promete para nós, se quando nós formos salvos, o que Ele promete? Vida e vida em abundância. Como é que eu vou ter vida em abundância se eu não conheço a fórmula, se eu não conheço o jeito de agir? Então, quando é o momento que eu recebo gratuitamente essa salvação, vem junto no pacote o querer conhecer mais a Deus para me ter essa vida abundante. Eu começo a ler mais da palavra de Deus para conhecer mais. Ou o que nós estamos fazendo aqui nessa live? Nós estamos aqui para falar a respeito dessa bondade de Deus. Como é que nós vamos conhecer a bondade de Deus, como fala a palavra de Deus? Como é que nós vamos conhecer a palavra de Deus se não tem quem nos ensine? Entende? Nós precisamos de alguém que fale para nós a respeito do amor de Deus. E para isso que nós estamos aqui. E todas as quartas e todos os domingos nós nos reunimos para conhecer mais a respeito da palavra de Deus. O simples fato de Deus nos conceder a palavra e durante esses 1.600 anos Ele escrever para nós, para que nós aprendamos e andamos conforme a sua vontade, isso serve como maior prova da bondade de Deus para o salmista. E deve ser para nós a mesma coisa. Sabe, se o salmista, é lógico, não tinha 1.600 anos ainda, né, na época do salmista, que os 1.600 anos terminou lá no ano 100, quando foi escrito o último livro lá, que se eu não me engano, o último livro que foi escrito foi o livro de... Agora não me lembro, mas eu acho que foi o livro de 3ª João. Eu acho que o livro de 3ª João foi o último livro a ser escrito, se eu não me engano. Que as pessoas acham que foi o livro de Apocalipse. Não, o livro de Apocalipse foi escrito no ano de 95, se eu não me engano. Então, depois disso foi escrito outros livros também. Então, o último livro, desde o primeiro livro que foi escrito lá em Moisés, que Moisés escreveu, até o último livro que foi escrito, são 1.600 anos do cuidado de Deus. E o salmista vê isso, né? Vê isso como bondade de Deus. Nós temos que fazer isso também. Ele proclama a excelência e o uso da adversidade e da manifestação da bondade de Deus em meio às aflições. Esse livro mostra para nós a bondade de Deus mesmo sobre as adversidades, mesmo sobre as coisas que estão nos acontecendo ruim. Muitas vezes nós achamos que, cara, tá dando tudo errado na minha vida, eu preciso mudar, Deus não me ama mais. As coisas não estão acontecendo, mas às vezes as coisas que estão acontecendo errada na vida da gente são coisas para nos levar para um caminho melhor, são coisas para nós entendermos de uma forma diferente aquilo que nós estamos vendo. Há muitos anos atrás, lá em 94, antes de 94, a minha esposa sabe que sempre eu gosto muito de pessoas que têm... Quando eu vejo pessoas com problemas mentais, eu me sinto com... pessoas especiais, né? Eu sinto muito amor por essas pessoas. Deus colocou um amor muito grande em mim por essas pessoas. E aí em 94 nasceu o meu filho. O meu filho teve um problema que ele nasceu com um tumor no cérebro, né? E ele teve problema, o tumor tomou conta do cérebro. Se ele tivesse vivido, ele ia ter problema mental. E aí nós começamos a entender, muitas vezes, as coisas que estão acontecendo na vida da gente é um preparo para as coisas que vão acontecer lá adiante. Meu filho, infelizmente, não resistiu. Ele viveu 3 meses e 2 dias e faleceu.
Graças a Deus, entende? Graças a Deus, tudo é feito para a honra e para a glória de Deus. Ele veio aqui para fazer a parte dele, e ele fez a parte dele, e no momento que acabou, Deus o levou. Então nós cremos assim, e nós somos gratos a Deus pelos momentos de alegria e pelos momentos de aflições. Todas as coisas se mostram a bondade de Deus na nossa vida. E foi uma coisa muito grande essa época que nós vivemos, né? E na morte dele, quando todas as pessoas junto conosco, nos abraçando, depois disso, uns anos depois, nasceu o Leonel. E aí, quando o Leonel fez 1 ano de vida, nós fizemos uma festa. Quisemos fazer uma festa para que nós pudéssemos agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram enquanto o Natan estava aqui junto conosco. Então, eu acho que todas as coisas contribuem para o bem, e nós acreditamos nisso. E todas as coisas mostram para nós a bondade de Deus. Por isso que nós temos que entender o que esse versículo, essa oitava quer falar para nós. Vamos entrar então nos versículos. Hoje nós vamos fazer como a gente diz, a gente vai fazer só um aparato, né? Mostrar mais ou menos rápido o que vai acontecer durante essas próximas 8 semanas a qual nós vamos conversar. Então o versículo 65 diz para nós assim, ó: Senhor, trate com bondade o seu servo conforme a sua palavra. O salmista aqui, ele reconhece por meio de, mesmo em meio a tristes situações que ele estava enfrentando, ele reconhece o poderio de Cristo, mesmo com coisas que estivesse dando errado na vida dele. E ele fala isso várias vezes. Nós vimos já lá no verso 22, se vocês voltarem atrás, entrar no YouTube e querer ver a respeito do verso 22, lá ele fala que o salmista sofre zombaria, sofre humilhação, e humilhação extrema, não é uma humilhação pequena, né? Quando nós sofremos degradação social, quando nós sofremos desonra, afronta, inflame, né? Afronta inflamante, aquelas afrontas que vêm para nos ribentar mesmo, sabe? Quando a gente recebe injúria, quando a gente recebe desprezo das pessoas, tudo isso mesmo em meio a todas essas situações, o salmista diz que ele reconhece a bondade de Cristo. No verso 51 ele fala a respeito de que ele foi zombado por acreditar em Deus. E mesma coisa nos dias de hoje. Nós sofremos zombarias, nós sofremos humilhações extremas, nós sofremos degradação por nós sermos cristãos, nós sofremos muitas vezes pessoas falando mal da gente, nos desonram, elas afrontam a gente, elas nos injuriam, elas nos desprezam, e nós temos que estar preparados para isso. A palavra de Deus diz para nós em Mateus, se vocês olharem também, quando fala a respeito das bem-aventuranças, ele diz para nós que bem-aventurados aqueles que são perseguidos por amor ao meu nome. Então, no momento que nós somos perseguidos por amor ao nome de Deus, isso como fala lá no livro de Hebreus e também fala no livro de Salmos, que foi maravilhoso o dia em que Deus permitiu que eu fosse humilhado, que Deus permitiu que eu fosse perseguido por servir a palavra dele. Isso é honroso para nós, se um dia nós formos perseguidos por amor à palavra de Deus. Ser perseguido por não pagar conta, ser perseguido por ser chato, ser perseguido por qualquer outro tipo de coisa é fácil. Agora, é fácil e não traz nada de bom para a vida da gente. Agora, no momento em que nós somos perseguidos por amor à palavra de Deus, isso é maravilhoso para a vida da gente. Sabe quando a gente deita na cama e diz assim, eu tenho combatido, ou quando nós morrermos, né? Nós podemos dizer no momento de morte, como Paulo falou, combati o bom combate, servi a carreira, venci com fé, a fé me trouxe até aqui. Será que nós temos feito coisas para chegar assim e poder dizer? Ou como a gente falou a respeito de uma pregação a respeito de Daniel, de poder de pessoas se juntarem à procura de erros na vida da gente e não encontrar esses erros? Será que nós temos sido cristãos verdadeiros? Será que nós, como diz no verso 161, que nós vamos chegar lá ainda, as perseguições, que Davi começou a ser perseguido, mesmo ele sendo príncipe, né? Mesmo ele sendo rei, ele era perseguido por outros reis para prejudicar a vida dele. E nós também muitas vezes somos perseguidos por pessoas que querem nos perseguir, querem acabar com o nosso casamento, querem acabar com a nossa vida, querem acabar
com as coisas que estão acontecendo na nossa volta, pessoas que olham para nós e veem a nossa vida. Não que, gente, quando a gente está falando em prosperidade, eu quero que vocês entendam, nós não estamos falando que nós estamos bem de vida. Prosperidade, quando a palavra de Deus fala para nós que nós somos prósperos, ela está falando que nós temos Deus na nossa vida. Nós temos a alegria da salvação no nosso viver. Nós temos a alegria do conhecimento. Sabe quando nós vamos fazer alguma coisa errada e aquilo vem na nossa mente assim, não faz isso, isso não vai ser bom para a tua saúde, não vai ser bom para a tua saúde mental, não vai ser bom para a tua alma. Então é isso que nós cremos. E isso é prosperidade. Quando nós começamos antes de errar, nós pensamos. Isso é maravilhoso, isso é uma prosperidade na vida da gente, porque antigamente eu vivia de uma forma completamente perdida, eu vivia de uma forma que o que vinha na minha telha eu fazia, e hoje não faço mais, não faço. Deus nos transformou, Deus colocou nos nossos pensamentos desejo de andar conforme a sua palavra, desejo de fazer o que é melhor para Ele. Por quê? Não por causa que a lei me obriga a isso, mas porque a bondade de Deus me pegou, porque o amor de Deus me constrange e não permite que eu faça as coisas mais da forma qual, não permita que eu haja mais da forma que eu agia. Deus é continuamente bom, desde o início, lá quando Ele fez todas as coisas, né? Deus criou o sol, a luminária, né? E viu que era bom. Deus criou água e viu que era bom. Deus criou a porção seca e viu que era bom. E tudo que Deus fez era bom. Então Deus é eternamente bom. E Ele tem feito todas as coisas boas até agora e faz continuamente. Tudo para o bem do seu servo. Sabe quando eu chego na beira da praia e eu vejo aquela imensidão de água, eu vou dizer que eu sou bem, como é que eu posso dizer? Eu sou bem cheio assim. Porque eu chego lá e digo assim, sabe, esse marzão aqui, o meu pai fez para mim, entende? Ele fez tudo que ele fez, ele plantou, ele fez a macieira nascer para dar maçã para mim. Ele fez a laranjeira nascer para dar laranja para mim. E assim consecutivamente todas as coisas. Sabe, quando a gente começa a olhar isso, a gente vê a bondade de Deus. Isso é nós vermos a bondade de Deus. Ver que quando nós temos comida na mesa, eu tenho comida na mesa porque eu trabalhei e ganhei pão de cada dia. Não, tu tem comida na mesa porque Deus fez chover. E a chuva fez brotar. E o broto virou comida e eu pude comer. Eu tenho, cara, tudo que nós somos. Nós temos o nosso corpo perfeito, que funciona perfeitamente. Eu canso de dizer, nós temos quilômetros e quilômetros de veia dentro dos nossos corpos e nenhum deles é entupido. Olha só o cuidado de Deus para conosco. Eu tenho olhos que enxergam, boca que fala, nariz que respira e sente cheiro, ouvido que ouve. Eu tenho mãos que se movem, pés que se movem. Eu tenho que ser grato a Deus e ver a bondade de Deus em todas essas coisas. Sabe, não foi ao acaso, não foi um boom que fez tudo isso, sabe? Se nós olharmos tudo que existe na face da terra, nada foi por acaso, sempre teve um agente criador, né? Por exemplo, o relógio, olha só, hoje já não tem mais como antigamente, né? Agora os relógios são digitais, mas se tu olhar os relógios de antigamente, que eram aqueles relógios, como é que é o relógio quando ele mexia assim? Era de agitar, quando agitava ele ia dando... Antigamente primeiro foi o relógio a corda, depois foi o automático. Relógio automático, dentro do relógio tinha uma coisinha que quando a gente mexia, a coisinha girava e ela dava a corda no relógio sozinho. E não foi assim... Foi um barulho que fez pum! E nasceu o relógio? Não, de forma alguma. Precisou alguém ver como é que funcionava, pegar cada engrenagem, encaixar, fazer as coisas funcionar perfeitamente. Isso nós estamos falando de um relógio. Agora nós estamos falando desse mundão aqui, né? Onde a água vai só até onde é que ela tem que ir, onde o vento sopra onde ele quer, onde a terra só tem aonde é para ser, e é tudo regulado. O sol levanta todos os dias naquele horário que é para nascer e se põe todos os dias naquele horário. Será que isso um boom fez? Não. Existe um ser todo-poderoso,
um ser que fala, é criador de todas essas coisas. Aí tu pode perguntar aí, como é que tu pode saber que esse ser é o Deus ao qual tu fala? Bem, eu assim o creio. E se o irmão lá acredita que foi o outro Deus que criou todas as coisas, amém, ele é livre para acreditar no que ele quer. E eu sou livre para acreditar no que eu quero. Por isso que eu não posso combater ou debater contra ninguém. Cada um é livre para pensar o que bem quiser e entender. Mas o que Deus me fez, Deus fez para que eu fizesse aqui, para que falasse a respeito dele. Não, como eu estava falando aqui no início, né? Eu preciso falar a respeito da verdade a qual eu conheço. E eu falo a respeito da vontade a qual eu conheço. E essa verdade é que vai libertar a pessoa, não é eu. Então eu tenho que falar da verdade para as pessoas. Eu não tenho que libertar as pessoas. Eu falo da verdade. Ela, assim como ela tem a livre escolha de receber essa verdade ou não receber essa verdade. E Deus vai se revelar para que ela assim o receba ou não. Então, que seja, não force ninguém, não seja perseguido por ser chato, aquele cara que vai na casa dos outros e quer te obrigar a conhecer a palavra de Deus. Não, simplesmente fala a respeito da palavra de Deus para as pessoas que querem ouvir a palavra de Deus. Pergunte para uma pessoa, sabe que esses dias eu estava vendo um vídeo de um cara que chegou, um cara chegou e disse para o outro assim: tu me dá a oportunidade de falar da palavra do meu Deus para ti? Aí o cara disse para ele assim: se tu deixar eu falar do meu Exu para ti, eu ouço do teu Deus. Então tá, vamos sentar aqui. Aí sentaram, o cara falou do Exu para ele falou de Deus para o cara. Nós temos liberdade, ele tem a liberdade de falar. Ele tem a liberdade de fazer as festas que ele quiser, e eu tenho liberdade de viver da forma que eu quero. Somos livres e nós temos o direito de falar o que quisermos, mas temos o nosso direito só vai até aonde começa o direito do outro. Se o outro não quiser ouvir, dizer, não, eu não quero ouvir a respeito do teu Deus, aí tu olha para ele assim, então que Deus te abençoe. Né? Pronto, tá feito. Cada um faça o que achar melhor. Somos livres, né? Somos livres. E a verdade nos liberta. E se nós dizemos que a verdade nos liberta, por que nós nos preocupamos a querer enfiar a goela abaixo das pessoas a nossa verdade? Só fala da verdade. A verdade é essa. Quer acreditar, acredita. Não quer acreditar, não acredita. Pronto, cada um, tu é livre para acreditar. A bondade do Senhor é de acordo com as promessas que Ele fez. Deus nos prometeu suas misericórdias, nós vimos isso no verso 41. Deus nos prometeu a sua graça, nós vimos isso no verso 48. Deus tem nos prometido ouvir as nossas orações, com o salmista falando isso lá no verso 170, que nós vamos ver ainda. Então, a bondade de Deus está sobre todas as coisas. Verso 66. Ensina-me a tomar as decisões certas e aplicar bem a sua sabedoria, pois eu confio plenamente nos teus mandamentos. Cara, esse é um versículo maravilhoso, eu tô louco que chegue ele de uma vez. Ensina-me a tomar as decisões certas. Gente, sabe, nós somos terríveis quando se fala disso. Sabe, logo, se vocês olharem lá o primeiro Salmo 119 que nós começamos, a introdução, lá 2 anos e poucos atrás, quase 3 anos, quando nós começamos a falar a respeito desse salmo, eu falei para vocês que o Salmo 79 é o maior salmo da Bíblia. É o maior salmo da Bíblia, mas é o menos lido, ninguém lê. Por ele ter 176 versículos, ninguém tem paciência para ler o Salmo 176. E é um salmo maravilhoso. E nós só conhecemos, se tu falar com qualquer crente, conhece o Salmo 119, mas só um versículo, o versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. É o único verso que as pessoas conhecem do Salmo 119. E se nós olharmos isso, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é lâmpada, é ela que ilumina, é ela que clareia, luz para o meu caminho, ela clareia o meu caminho, ela ensina como eu devo andar. É isso que ele está falando aqui, Senhor, não deixa mais, eu já estou entrando já no 66, mas Senhor, não me deixa mais eu viver de acordo com as minhas vontades, de acordo com as minhas crenças, mas ilumina os meus pensamentos, me dá capacidade de clareza, para ver o que é certo e o que é errado. Me ensina a andar de acordo com a tua santa e maravilhosa vontade.
É isso, nós cremos na palavra de Deus, nós respeitamos a palavra de Deus e nós não sabemos todas as coisas. Então, quando nós não sabemos todas as coisas, e uma das principais coisas das quais nós não sabemos é o dia de amanhã. Como é que nós vamos tomar decisão sem saber o que vai acontecer amanhã? Como é que eu vou fazer alguma coisa hoje se eu não sei o que vai ser amanhã? Às vezes eu tomo decisão que, isso fala em Provérbios, caminhos que ao homem parece bom, mas o seu final são caminhos de morte. E isso é uma realidade na vida da gente. Nós tomamos decisão ao qual nós achamos... Vê para mim qual é que é o versículo aí. Esse versículo, para quem é importante até colocar aqui na live. Lembra do versículo lá? Isso é caminhos que para o homem parece caminhos bons, mas o seu final é caminhos de morte. Então, Provérbios 14, verso 12. Então, há caminhos que para o homem parece bom e a maioria... Então, quando nós... Oi? Pode, bota na live aí para mim. Então, quando a palavra de Deus fala para nós que me ensina, aqui no verso 66, me ensina a tomar as decisões certas e aplicar bem a sua sabedoria, é isso que ele está pedindo. Senhor, coloca em mim condição de fazer a tua vontade, de conhecer a tua vontade e colocar ela em prática. De quando eu tomar as decisões, não sejam eu que tome as decisões, mas seja Cristo. Que Deus me mostre o que é certo. Abre os meus pensamentos, abre a minha vontade, abre a minha ciência. Me presenteia com o teu conhecimento para que eu possa... me presenteia, nesse verso ali no verso 66, uma das palavras que está escrito ali é da'at, que quer dizer discernimento. Me dá discernimento para que eu possa compreender o que é maravilhoso, o que é para ser feito. Mas vamos parar por aqui, senão eu vou me entrar no verso 66 e vou ficar só nele. Eu tô louco para que chegue a outra semana da vez para que eu possa falar o verso desse 66. Verso 67, aqui eu não vou falar dele sozinho, eu vou falar do 71 junto, que os dois falam da mesma coisa, que fala a respeito do sofrimento, né? Diz para nós assim, ó, 67. Antes de eu ser castigado, eu andava pelos meus próprios caminhos errados, mas agora eu obedeço a tua palavra. Ou seja, antes eu andava por caminhos errados, mas agora eu obedeço a tua palavra. Por quê? Por causa que o teu castigo, isso eu vejo no Salmo, no verso, o verso 71, o verso 71 é maravilhoso, e o 75 também fala, se eu não me engano, mas o 75 é na outra oitava já. Mas lê para mim o 75 também. Salmo 119, versículo 75, que fala também a respeito de que foi-me bom ser castigado. É muito bom. Antes de ser castigado eu andava nos meus próprios caminhos, agora não mais, mas eu ando de acordo com a palavra de Deus. Achou? Eu estava postando várias versões do versículo 75. Salmo 119, versículo 75, também fala a respeito de castigo, não fala? Eu sei, Senhor, que as suas leis sobre a vida humana são justas e que o Senhor tinha o objetivo de me ajudar ao me castigar. Então assim, eu sei que as suas leis são justas, 75, nós vamos voltar a isso depois lá no 75 também. Que eu lembrei aqui agora quando falou a respeito de castigo, porque esses são os versículos, eu digo, sabe, eu quero colocar um verso atrás do meu carro ainda, vou colocar assim, né? Esse foi-me bom ser castigado. Sabe, todo mundo coloca Deus é bom, Deus é justo, Deus é isso. Eu quero colocar Deus, foi-me bom ser castigado, porque o teu castigo me trouxe para a verdade, o teu castigo me trouxe para andar nos teus caminhos. Aí nós vemos o verso 71, que é o que eu sou apaixonado. O castigo do Senhor me foi bom, o castigo do Senhor foi bom. Desculpa, o castigo que eu estou lendo na minha mente o que eu tenho lembrado, e aqui está entrando uma nova versão, né? O castigo que o Senhor me deu foi bom para mim. Só assim eu aprendi a pôr em prática essas suas ordens escritas. Na versão que eu conheço foi-me bom ser castigado, porque assim eu aprendi a tua palavra. Esse versículo que eu quero colocar atrás do carro. Foi-me bom ser castigado, porque eu aprendi a andar nos teus caminhos. De todas as formas, gente, tudo que acontece na vida da gente, nós temos que acreditar que isso pertence à bondade de Deus. Essa é uma forma especial de fazer com que o crente leia as Sagradas Escrituras. Sabe quando nós estamos passando necessidade, o que acontece? Nós pegamos a palavra de Deus e vamos ler. Quando nós estamos passando algum sofrimento, o que nós fizemos? Ajoelhamos nossos pés diante de Deus e falamos com Ele perto da nossa cama, em qualquer lugar. Nós realmente só achamos tempo para Deus quando nós estamos passando por necessidade. Coisas que nos chamam a atenção.
O sofrimento nos chama a atenção. Então a gente se achega perto de Deus por intermédio do sofrimento. Deus nos aflige algumas vezes para nos chamar a atenção para a sua palavra. Então, existe vários, até no domingo retrasado nós falamos a respeito disso, né? As coisas acontecem na vida da gente, às vezes é para o nosso crescimento espiritual, às vezes é para que nós voltamos à palavra de Deus, às vezes é porque alguma coisa nós fizemos errado e Deus está nos chamando a atenção. Então, nós temos que conhecer a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus e entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se está acontecendo alguma coisa, algum sofrimento na nossa vida, é para o nosso bem. Nós temos que agradecer a Deus. Senhor, obrigado pelas coisas que estão acontecendo na minha vida. Só quero que tu me mostre, né? Às vezes me mostra por que está acontecendo, que aí eu vou conseguir entender mais rápido. Sabe, mas quantas coisas aconteceram ruins na minha vida. E, gente, eu nunca critiquei Deus. Eu nunca disse para Deus por que isso está acontecendo. Sabe, eu nunca pedi, Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Mas sempre orei para Deus, se o Senhor me mostra para quê? Qual a utilidade desse sofrimento na minha vida? O porquê que isso está acontecendo agora nesse momento? Me mostra para que eu possa entender. E também se não me mostrar, não tem problema nenhum. Nós vemos a oração de Paulo, que Paulo diz, 3 vezes eu orei, e 3 vezes tu me respondeu, a tua graça me basta. Então, Senhor, a tua graça me basta, não preciso de mais nada. O sofrimento é o objetivo de nos colocar nos caminhos de Deus, se caso nós estivermos afastados. A adversidade, ao contrário, ela nos faz pensar, ela mostra para nós as benécias de Deus. Ela mostra para nós o quanto Deus é bom. Ela mostra a necessidade que nós temos de ter Deus na nossa vida. Ela nos ensina que nós devemos ser dependentes de Deus. Sabe o que diz lá no Sermão do Monte? Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Ou seja, eu quero conhecer mais a palavra de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, aquelas pessoas que sabem que são completamente dependentes de Deus. Esses são os bem-aventurados. E aí nós estamos vendo aqui que o Velho Testamento todo reflete para o Novo Testamento. É por isso que eu digo que quando a gente lê o Velho Testamento, a gente está enxergando o Novo Testamento. E como é que nós vamos entender tudo isso? Se nós conhecermos a palavra. Como é que eu vou saber que essa palavra diz encontro lá com a outra palavra? Porque eu conheço toda a palavra, não conheço só uma palavra. Eu não conheço a palavra, a Bíblia revela a Bíblia. O apóstolo Paulo diz nessa lição que eu falei para vocês, né? A minha graça te basta. Ele diz no versículo 9 lá versículo 9 de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, ele diz assim: e cada vez que ele disse a minha graça é tudo o que você precisa, e o meu poder se revela melhor nos fracos. Agora eu sinto feliz em me gloriar nas minhas fraquezas. Estou feliz por ser uma demonstração viva do poderio de Cristo. Isso que nós temos que acreditar. Nós somos fortes somente quando nós vemos que nós estamos fracos, que somos totalmente dependentes de Deus. E aí ele fala no versículo 12, quando eu estava aí, sem dúvida nenhuma eu dei-lhe todas as provas de ser verdadeiramente um apóstolo. Sabe, por causa que ele está falando a respeito lá, que o pessoal está falando mal dele, né? Os apóstolos estão dizendo que Paulo é um enxertado, não é um apóstolo. Daí ele diz assim, ó, não existe uma única coisa nesses super apóstolos que eles têm que eu não tenho. Eu tenho todas as coisas, mas não que isso tenha algum valor, não, de forma alguma. Porque eu tenho dado prova, eu tenho feito tudo que esses apóstolos fizeram. E eu tenho enviado, e eu sou um enviado do próprio Deus. Então que nós possamos ser dessa forma, que nós possamos não ser cheios de si, mas que nós possamos dizer para as pessoas, cara, Paulo, Pedro, João, todos os apóstolos que estiveram lá, eles são pessoas normais, são pessoas dignas não, pessoas que passaram pelas mesmas necessidades que eu passo. Por que eu tenho que ser diferente? Se eu for uma pessoa cristã de verdade, se eu buscar a Cristo de verdade, fazer a vontade de Deus de verdade, eu vou ser como um deles. Como Paulo diz, tudo que esse super apóstolo tem, eu também tenho. A mesma capacidade que Pedro, Paulo, João tinham, eu também tenho. Até eu posso dizer que eu não tive a oportunidade de conhecer a Cristo, né, face a face, mas eu tenho a oportunidade de conhecer a Cristo dentro da palavra de Deus, dentro da minha Bíblia. E eu posso falar a respeito dele com muito mais conhecimento do que eles, porque eu tenho conhecimento além da Bíblia Sagrada. Eu tenho 2000 anos de história que fala a respeito dessa Bíblia Sagrada. E aí eu vou me ater a revelações.
Eu vou me ater a... porque Deus me revelou que isso, que aquilo, que aquele outro. Não, de forma alguma. Eu tenho que... Todas as revelações têm que estar dentro da Bíblia. A Bíblia Sagrada diz, se descer um anjo do céu e vir te revelar alguma coisa, seja anátema. Não podes nada dizer contra o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz para mim que o sofrimento me é bom. Então, o sofrimento me é bom. Eu acredito nisso. 68. Vamos dar um palco, já falta 5 minutos e eu estou no 68. Eu sei que tudo que faz é bom, e porque o Senhor é bom. Por isso eu peço, ensina-me a conhecer as tuas ordens escritas e obedecer. Então, o salmista está pedindo aqui, reafirmando, Senhor, tu é bom, me ensina a andar nos teus caminhos, me ensina a fazer a tua vontade, me ensina a reconhecer mais a tua bondade. Né? Nós vemos isso na Epístola dos Hebreus, do versículo 12, do 9 ao 11, que diz para nós assim, ó, visto que nós respeitamos aos nossos pais aqui na terra e que nos corrigem, não devemos muito mais a satisfação de submetermos ao nosso pai espiritual e assim possamos realmente começar a viver? Os nossos pais terrenos nos disciplinaram por um pouco de tempo, fazendo-nos pessoas melhores, porém a correção de Deus é sempre boa e para o nosso bem, a fim de que nós podemos participar da sua santidade. Não é agradável ser corrigido na hora que nós estamos sendo corrigidos, mas depois nós vemos que isso produz um fruto de justiça e paz para aqueles que são corrigidos por Deus. Então nós temos que agradecer a Deus todas as correções. Ora, nós sabemos que o salmista conhece o produto final, que é a disciplina, conhece o produto final da disciplina. O salmista não sabia o produto final da disciplina, mas Deus o sabia, então ele agradecia a Deus mesmo não sabendo o que ia acontecer no futuro. Mas se tu está me corrigindo agora, eu agradeço porque eu sei que é o melhor para mim. E isso nós devemos fazer, Senhor, obrigado pela correção que tu tem me dado, porque tu só corrige os teus filhos, então eu sou teu filho. Já pensou que maravilha nós poder dizer, sou alegre por ter sido corrigido, porque assim mostra que Deus é meu Pai? Verso 69. Pecadores orgulhosos têm inventado mentiras sobre mim, mas mesmo assim eu continuo a obedecer às tuas instruções de todo o coração. As críticas, as perseguições, ela não pode nos desanimar. Nós não podemos desanimar de forma alguma, porque nós conhecemos a palavra de Deus e nós temos que conhecer cada vez mais. Se alguém começar a falar mal de nós não se desanime, cada vez mais busque a palavra de Deus. A soberba dessas pessoas está ligada à mentira. Nós vimos isso quando Daniel, 122 pessoas se juntaram para achar algum erro em Daniel e não acharam. O que eles fizeram? Mentiram. E a mesma coisa vai acontecer conosco. Nós precisamos ter entendimento disso. Se alguém quiser ser maior que o outro, se alguém quiser ser maior que o outro, tentará diminuir o próximo. Ou seja, se eu quero ser maior, lá na empresa nós vemos isso, pessoas que querem assumir o nosso lugar, elas inventam coisa para nos derrubar, e mesma coisa diante da palavra de Deus. E dentro da igreja, infelizmente, nós vemos isso, pessoas querendo se mostrar maior um que o outro para tomar o lugar do outro, pelo amor de Deus. Sabe, Deus diz para nós que Ele nos deu o Ministério da Reconciliação. O Ministério da Reconciliação é para o mundo inteiro. Ah, eu não tenho lugares, não deixa eu pregar na igreja. Gente, a praça está cheia de gente, vai pregar. Nós temos que falar do amor de Deus para todas as pessoas, não é só para as pessoas que estão dentro da igreja. Sabe, eu nunca gostei muito de pregar em igreja. Eu gostava de pregar na praça, esse é o meu chamado. Eu estou gostando de pregar aqui, porque aqui eu estou chegando mais para uma quantidade de pessoas, mas eu estou abrindo. Deu uma parada aqui. Um cara entrou lá no Instagram lá e colocou para mim assim, que bom se tivesse mais pessoas que falassem a respeito da palavra de Deus como tu tem falado. Então isso alegra o coração da gente, que nós estamos falando a verdade. Nós não estamos falando de revelações humanas, nós estamos falando da palavra de Deus. A defesa do crente continua quando a palavra de Deus é verdade. O desprezo, mentira, insulto, opressão, isso vai vir sobre nós com certeza. Nós vimos isso no verso 22, 23, 42 e 78. Isso não é... Nós não devemos esperar amor das pessoas do mundo, não de forma alguma. Nós devemos esperar inveja, nós devemos esperar ódio da parte deles para eles falar mal da gente. Verso 70, o coração dessa gente é incapaz de entender e sentir as maravilhas da tua lei. Para mim, ela é a maior alegria. Essas pessoas do mundo, elas não têm capacidade de ver a bondade e as maravilhas da lei de Deus, mas a tua lei tem sido a minha alegria. É isso que o salmista fala. Os soberbos mentem contra o servo de Deus. E para nós, essa palavra nos diverte, nos alegra. Essa palavra que é a razão do nosso viver. Ela é um meio
de diversão do povo cristão. Sabe quando eu fico maravilhado, às vezes eu fico sentado, eu pego o celular e às vezes eu entro nas... como é que é charadinha? Não é charadinha que aquele dia eu estava fazendo contigo? É charadas bíblicas, né? O cara começa a perguntar e aí tu começa a ver se tu consegue responder. Isso é uma diversão para mim, ver se eu conheço a Bíblia, sabe? Fazer perguntas e isso me diverte. As pessoas que aqui são chamadas de soberba, no verbo 69, são descritas com um coração de sebo, ou seja, escorregadio, são insensíveis às revelações de Deus. As revelações que eu estou falando não são as revelações aquela que a gente vê, pessoas, Deus me revelou. As revelações de Deus que estão contidas na Bíblia Sagrada. O profeta de Deus é o profeta que fala a respeito da palavra de Deus, as pessoas que estão falando a palavra de Deus. Por isso eu digo para as pessoas, o meu dom é o dom de profecia. Então tu profetiza coisa? Não, eu falo a respeito da palavra de Deus, eu falo a respeito do que está escrito dentro da palavra de Deus e chamo a atenção das pessoas. Vinde, te arrependei, porque é hoje. Entende? Isso é ser profeta, é falar a respeito da palavra de Deus. Essas pessoas não querem saber a respeito da palavra de Deus. Elas não querem seguir a Deus. E as que querem seguir a Deus, é o que nós estamos vendo, infelizmente, nos dias de hoje, dentro das igrejas, são pessoas que querem seguir a palavra de Deus de acordo com seus termos. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Não é isso que nós temos visto, infelizmente. As pessoas não se submetem a Deus. Elas são chamadas de arrogantes. Isso está escrito em Salmo, no capítulo 17, no versículo 10, que diz: são insensíveis, cerram o seu coração e falam com lábios insolentes. O salmista diz que ama a lei de Deus. Ele é sensível ao Senhor e à sua vontade. Ele não tem vergonha de ter relacionamento. Ao contrário, ele obedece os mandamentos do Senhor. E o verso 72 e último diz para nós: a sua lei vale mais para mim do que fortunas em ouro e prata. Gente, aqui acabou com a igreja atual. Porque a palavra de Deus, ela vale muito mais do que ouro e prata. As riquezas, na verdade, elas são a razão de vida de muitas pessoas, inclusive dentro de pessoas que se dizem cristãs. É triste quando a gente fala isso. Mesmo os crentes acabam entrando nesse mundo de consumismo, que desejando cada vez mais. Mas o convite que o salmista tem a fazer para nós é que que nós voltemos para a palavra de Deus, que ela é que importa. A meditação diária a respeito da palavra de Deus, o Leonel fala muito da leitura pública das Escrituras. Nós deveríamos ir para a praça pública, não falar a respeito de bênçãos, mas abrir a palavra de Deus. Aquelas pessoas que eu vejo, gente, quando eu era pequeno, eu olhava assim, um dia eu quero fazer que nesses caras. Os caras pegavam a Bíblia e ficavam lendo a Bíblia em praça pública. Sabe o que Esdras fazia? Quando nós conhecemos o versículo lá em Neemias, né, que diz para nós assim, Neemias 8:10, que diz para nós: a alegria do Senhor a nossa força é. As pessoas só conhecem esse versículo, mas elas não conhecem o que está se referindo a esse versículo. Ela está se referindo que Esdras, os muros de Jerusalém estavam derrubados. Neemias reconstrói os muros, e ele é o rei do lugar, né? Ele reconstrói os muros, e Esdras é o sacerdote, e Esdras começa a falar a respeito da palavra de Deus na praça pública para as pessoas, e as pessoas começam a ouvir a palavra de Deus, e não querem mais sair dali. E é a mesma coisa que acontece com a gente, né? Quando a gente está falando a respeito da palavra de Deus, a gente não quer mais sair de perto. Não! Os caras vão para a igreja, tão loucos para ir para casa, porque querem ver a novela, porque querem ver BBB, porque querem ver isso, querem ver aquilo, querem ver aquele outro. Elas não têm prazer na lei do Senhor. E lá não, eles tinham prazer na lei, eles queriam ouvir mais. E aí Esdras dizia para ele: vão para a casa de vocês agora e comam, almocem. E aí eles dizem para Esdras: não, nós não queremos ir, porque a alegria do Senhor a nossa força é. Eu não quero sair daqui, eu quero continuar, não quero nem comer, eu não quero ouvir mais nada, eu quero só ouvir a palavra de Deus. E é esse o nosso desejo, é essa a nossa força. Quando nós falamos a alegria do Senhor a nossa força é, nós não conhecemos nem o enredo do que está falando. Entende que tristeza da gente dizer, conhecer um versículo e não saber o porquê? Quando a gente disser que a alegria do Senhor a nossa força é da forma que eles diziam: a alegria do Senhor é a minha força porque eu quero conhecer mais, eu não quero ir embora, eu não quero comer, eu não quero dormir, eu quero só ouvir a palavra de Deus. É isso que eles diziam. O conhecimento da pessoa de Deus, quando nós temos o conhecimento da pessoa de Deus, nós conhecemos o seu Filho por intermédio do seu Espírito Santo. A palavra de Deus para o salmista é a prova da bondade. 9:5 já.
Deus se ocupou durante 1600 anos para nos trazer essa palavra maravilhosa e sabe o que nós fizemos? Nós desprezamos. Ela não tem sido preciosa o suficiente nos nossos pensamentos. Olha o que diz para nós o salmista no verso 16, capítulo 16, no verso 2, que diz assim, ó, digo, Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo, somente a Ti, Senhor. Sabe quando nós pudermos dizer isso? Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo. Eu não quero saber de casa, não quero saber. Agora caiu bem a calhar essa passagem que eu falei de Neemias. Foi bem a calhar. Gente, Neemias eu não sei dizer se é 8:10 ou se é 10:8, tá? Olha lá no livro de Neemias, é 8:10 ou 10:8, um dos dois. Que ele diz a alegria do Senhor, a nossa força é. Então, quando nós pudermos dizer para Deus que não possuo outro bem, somente a Ti, aí nós estamos falando a verdade. Concluindo isso, o Senhor é bom e se manifesta, e a sua bondade é para os que se refugiam nele. Salmo 39, versículo 19. Temos que aprender a olhar em nossas vidas e reconhecer a bondade de Deus, que é manifesta ao nosso favor, nos mínimos detalhes. E isso tudo traz a nossa experiência. É 8:10 mesmo, tá? Como salmista nós devemos declarar: tens feito bens ao teu servo, ó Senhor, segundo a tua palavra, no verso 65, né? Nós devemos entender que entre dificuldades, aflições, correções, elas são benéficas para a vida da gente. Nós devemos que buscar a Deus. Uma vez na presença de Deus, e quando nós abrimos os nossos corações, nós somos inundados pelo poder de Deus. No momento em que nós abrimos o coração para fazer a vontade de Deus, nós somos inundados por Ele. De tal maneira que nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. E quando nós compreendemos assim, nós mudamos de vida. Que nós possamos estimar a palavra de Deus de verdade. Que nós possamos todos os dias de manhã. Eu vou fazer um videozinho. Sabe eu fazia uns videozinhos de 3 minutos antes. E eu quero ver se eu volto a fazer de novo. E eu quero fazer um videozinho, mas vai ser surpresa. Daí eu vou fazer esse vídeo e aí eu quero mostrar um vídeo de como a gente deveria agir. Não vai ter conversa, vai ter só eu vou filmar alguns takes e vou mostrar para vocês como a gente deve viver. Como é valiosa e preciosa a palavra de Deus. Nós precisamos ter isso em nossa mente. Amém? Desculpa eu ter atrasado e ter corrido aqui, né? Eu dei uma apressada aqui no fim, aqui, de tudo correndo. Mas é que eu queria terminar, né? Porque a semana que vem nós entramos no verso 65. Fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Domingo nós estamos aqui novamente às 18 horas, falando a respeito continuando, né, a segunda parte do versículo, João capítulo 1, versículo 14, né? Que Deus se fez carne e habitou entre nós. Carne e osso, né? E nós falamos a respeito disso no domingo. Eu tô ficando bom de memória, gente. Tá melhorando, eu acho. Senhor Deus tá me dando idade e memória junto. Amém, que seja assim. Amém, vamos fazer uma oração e assim nós encerramos. Que bom que vocês estiveram junto conosco. Desculpa as emoções, mas é que a palavra de Deus me enche de emoção mesmo. Deus, faz uma oração para nós e assim nós encerramos o culto. Lembrando que a gente está online, mas também quem quiser vir pode vir para isso, nas quartas-feiras é online e se quiser vir pode estar junto conosco e domingo também. Domingo é presencial, tá? E aí é ali na igreja mesmo, né? Então é presencial e aqui em casa mesmo, né? A igreja é do lado de casa aqui. Então que vocês possam ver. Não esquecendo das orações, o pai da Marta, o seu Alfredo, o Wilson, a Elaine, a Emanuele. Amém. E aí, se vocês souberem mais de alguém, vocês vão passando para nós. A Dilce tem um caderninho ali. Eu escrevi uma oração ali no caderninho. Amém? Uhum. Tá, então, quer fazer para nós aí? Não, só dizer, mas não é uma pessoa. Eu pedi para orar pelo Ministério do Amém. Amém. Ela pediu para orar. Ore por nós, né? Nós precisamos. Ore por mim. Ore pela minha família, por esse ministério. Nosso desejo não é que o Ministério Restaurar cresça, gente. Nosso desejo é que o reino de Deus cresça. Amém. Essa é a realidade que nós queremos. Amém. Se nós tivermos 10 pessoas aqui, 10 pessoas comprometidas com Deus, 10 pessoas
como é que eu posso dizer, discípulos de Cristo de verdade, nós estamos felizes. Porque essas 10 pessoas vão fazer mais 10 pessoas, e mais 10 pessoas, e mais 10 pessoas. Não para o crescimento dessa... Não somos proselitistas de querer crescer, ou querer fazer uma mega igreja, que nem eu vejo pessoas aí, que tem igreja tal, filial tal, filial tal, filial tal, congregação tal, filial tal, igreja em Palhoça, Flores da Cunha, Florianópolis. Não, nós temos a nossa igreja aqui. Sabe, eu li o livro, enfim, eu não termino. Eu li o livro do Watchman Nee, Ortodoxia da Igreja. Leiam, isso é muito importante. Ele ensina para nós que a igreja, ela deveria ser como ela era lá no passado, né? Tinha a igreja de Éfeso, tinha a igreja da Galácia, tinha a igreja... Nós deveríamos ter a igreja de São José, e todos deveriam ir para a igreja de São José. E na igreja de São José, todas as pessoas falariam a respeito da palavra de Deus. Todos seriam discípulos de Cristo. Mas sabe por que isso? Porque aí não vai ter o seu Zé, que é o dono da igreja tal, o seu Antônio, que é dono da igreja tal, o seu ciclano de tal. Aí, como nós falamos aqui, cada um quer seguir o evangelho de acordo com as suas... com o seu modo de pensar. A igreja tal, ela pensa, a igreja tal quer guardar sábado, a outra quer guardar domingo, o outro quer ter cabelo comprido, o outro quer ter unha grande, o outro quer ter o cílio grande. A igreja do cílio grande. E é isso que hoje em dia eu vejo as pessoas dessa forma. E ninguém está preocupado com o evangelho de Cristo. Se nós estivéssemos preocupados com o evangelho de Cristo, ninguém seria o pastor da igreja, todos seriam discípulos de Cristo. Isso que é nosso pensamento. Então, no momento que nós tivermos aqui o nosso ministério crescer e tiver mais pessoas, nós podemos, cara, vamos sair daqui, vamos abrir, vamos lá para tal lugar, passar, fazer isso, e aí a gente vai crescendo, e a gente vai crescendo, e a gente vai crescendo, e a gente vai crescendo. Nós quem? O reino de Deus crescendo. Isso que é que nós queremos. Não que o Ministério Restaurar cresça. Mas ore por nós, porque essa é a nossa ideia, né? Quem sabe um dia Deus permita que nós sejamos, não o Ministério Restaurar, mas que nós sejamos pessoas as quais as pessoas possam ver e reconhecer. Ali é um filho de Deus. Amém? Então ora para nós, Gilson. Querido Deus, amado Pai, queremos te agradecer por este tempo que tivemos aqui, Pai. Te pedir, Pai, que tu abençoe cada um desses pedidos, Pai, dessas pessoas que foram citadas aqui nesta noite. Te pedir, Pai, que tu abençoe nosso ministério, que tu abençoe nosso pastor, Pai, que ele cresça cada vez mais na tua palavra, mas que na vida, no mundo, que cresça o teu nome, que cresça, Senhor, a tua vontade no coração de cada um. Obrigado, Senhor, pelo tempo que tivemos aqui, pela palavra que ouvimos e que aprendemos e que foi esclarecida, Pai, em alguns pontos que nós não entendíamos. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, te agradeço e te peço que tu nos guarde durante o restante da semana. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Amém? Eu só queria acrescentar o motivo de orar para que o ministério cresça não é por querer membros para si ou pelos motivos errados, mas é em Mateus 9, a partir do versículo 35 até o 38, fala: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros para a sua seara. Esse é o motivo da oração, porque a gente sabe que a seara é grande. A gente sabe a quantidade de gente perdida que tem em volta e no momento a gente não tem pessoas o suficiente para conseguir abraçar. Essa é a verdade no Evangelho de Cristo, na vida com Cristo. A seara sempre vai ser grande, os ceifadores nunca serão suficientes, graças a Deus. Mas então que a gente possa continuar orando para que ele mande mais ceifeiros para nos ajudar nessa seara e ajudar essas pessoas que estão desgarradas e errantes como ovelhas sem pastor. Amém. Viu que não é de agora, gente? Viu que não é de agora? Cristo andava pelas igrejas, Cristo andava pelos tabernáculos para falar a respeito de Deus, porque o que estava sendo ensinado não era verdade. Entende? O que nós estamos falando nos dias de hoje
Infelizmente, nós temos aqui em São José, eu acho, cara, deve ter mais de 500 igrejas. Mas nós não vemos poucas igrejas que falem a verdade de Deus. Poucas igrejas que falem a respeito do arrependimento. Isso que me entristece. Se nós falássemos a respeito se todas as igrejas falassem a respeito da palavra de Deus, em primeiro lugar, nós não teríamos esse tanto de igreja que nós temos. Porque, como eu já falei, nós temos igrejas por causa que são homens amantes de si mesmo, que têm comichão do ouvido e querem fazer que a palavra de Deus seja de acordo com a sua vontade. Ou seja, eu quero que a igreja seja de tal forma, e eu sou o dono da igreja, e eu pago meu salário, e eu tenho meus ganhos. Infelizmente é isso que nós temos visto e nós temos entristecido por causa disso. Mas não é de agora, né? Tu acabou de ler aqui no verso, né? Jesus dizia que ia pelos lugares e falava porque as pessoas não conheciam. Então, triste isso. Então venha estar conosco, vamos aprender e seja você um dos que vai levar o evangelho. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe. Domingo nós estamos aqui de novo às 18 horas.